Bom, galera, hoje eu vim contar para vocês um pouquinho sobre a história do Civic e trouxe para vocês o exemplar daquele que é conhecido como New Civic. Na verdade é o Civic de geração 8, mas ele é um dos mais importantes da história desse carro. Bom, galera, antes de eu começar a apresentar o carro, eu quero apresentar para vocês o meu amigo Anderson. Ele é aqui de Gramado, na Serra Gaúcha, na verdade Canela, né? Sim, sim. E o Anderson, assim, ele tem esse carro aqui, ele é apaixonado pelo Civic, comprou esse carro em um estado, assim, um pouquinho desgastado, digamos assim, né? Bastante. E investiu bastante dinheiro para deixar o carro como ele está. E eu acho que até vale a pena eu ressaltar que o Anderson é um cara que ele tem um serviço dele, ele trabalha num restaurante durante o dia, mas ele tem também um hobby que ele usa como profissional, como assim, um trabalho à parte, né? Ele também lava carros, ele usa só produtos de qualidades especiais. Então eu vou deixar o contato do Anderson aqui embaixo na descrição. Se alguém for aqui da Serra Gaúcha, Gramado, Canela, São Francisco e quiser usar os serviços dele, entre em contato com ele porque apesar de ser um hobby, ele faz isso muito bem. Anderson, primeiro, obrigado pela oportunidade aí, obrigado por ter, principalmente, acordado domingo de manhã bem cedo, né? Sim, sim, claro. E é isso aí, vamos então contar um pouquinho da história do carro para vocês? Vamos lá, galera. Bom, a história da Honda começou um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, onde o Soichiro Honda começou produzindo peças para motores e outras coisas do tipo. Ele teve uma das fábricas destruídas durante a Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra, durante a reconstrução do Japão, ele resolveu investir em motocicletas. A primeira era uma bicicleta motorizada, depois veio a Honda Dream, que é a moto mais famosa da Honda, e só no final da década de 50 ele começou a investir no desenvolvimento de carros. O Honda Civic nasceu em 1972 e ele foi desenvolvido para atender uma demanda muito específica que era lá nos Estados Unidos. A gente teve aí a crise do petróleo, onde o mercado americano teve uma mudança cultural muito forte, porque o combustível começou a ficar muito caro para eles. Então aqueles V8, os beberrões que eles tinham, começaram a sair de moda, digamos assim, né? Apesar de que o V8 nunca saiu de moda, tanto que eles usam até hoje e eles adoram motores muito grandes. Mas o fato é que o Honda Civic foi desenvolvido para esse mercado, e ele tinha só 50 cavalos, mais ou menos, só que ele tinha um pouquinho mais de 600 quilos, então era um carro que tinha um ótimo desempenho para o tamanho do motor que ele tinha. E isso começou a conquistar os americanos. Ao longo dos anos, os americanos também perceberam que eram carros muito confiáveis, ao contrário dos outros deles, né, que tinham que fazer manutenções periódicas, a Honda ganhou uma fama de não estragar. E isso, lógico, né, acabou se tornando uma das grandes opções para o mercado americano. Aqui no Brasil o Honda Civic só chegou em 92, já na sua quinta geração, e ele vinha importado direto dos Estados Unidos, ao contrário do seu arquirrival, o Corolla, que era importado do Japão. Em 96 ele ganhou a sexta geração, e em 97 essa sexta geração começou a ser fabricada aqui no Brasil, na planta de Sumaré, onde é feito até hoje, né? Atualmente o Honda Civic já está na sua 10ª geração, eu até já gravei o Civic Touring, se vocês quiserem dar uma olhada, procurem aqui no canal. Mas esse aqui é uma das gerações que eu considero a mais importante, porque até então ele tinha umas linhas um pouco mais sóbrias, ele não era tão radical quanto foi esse aqui. E esse aqui foi realmente uma revolução no mercado dele. Ele foi desenvolvido, então, ele foi lançado, na verdade, em 2006, e ele era totalmente diferente do que os outros concorrentes ofereciam e o próprio Civic oferecia. Uma coisa interessante dele é que ele foi lançado em só duas versões, a EXS e a LXS. A LXS é a de entrada e a EXS é a topo de linha. No ano seguinte veio a SI, que é a esportiva, e que nós vamos falar um pouquinho depois, que nós temos outro para gravar aí. Mas é interessante dessa nomenclatura que até então ele era o EX e o LX. E justamente para associar esse novo desenho à esportividade que o carro oferecia, a marca resolveu acrescentar um S de esporte no final da nomenclatura dele. E o design dele foi tão revolucionário na época que até hoje ele se torna um carro bastante atualizado. Muitas pessoas o olham e não conseguem dizer que ele tem, os primeiros modelos têm mais de 12 anos de idade, né? Esse carro aqui é equipado com motor 1.8 16 válvulas de 140 cavalos e 17,7 kgf de torque. E ele também é equipado com o famoso VTEC. O VTEC o que é? O VTEC basicamente são dois comandos dentro de um comando só. Esse aqui é só na admissão, mas ele basicamente o que ele faz?
Depois de uma certa rotação, ele libera um segundo comando de válvulas, que aumenta a duração da abertura das válvulas e também o levante das mesmas. Isso daí ele prioriza a potência em alta rotação. Então, em alguns carros mais esportivos, tipo a versão SI, depois que ele abre o segundo comando, ele dá realmente, é como se tivesse um segundo motor dentro do carro. Esse aqui, por ser uma versão um pouquinho mais civilizada para uso de família e tudo mais, ele não tem um comportamento tão agressivo, mas mesmo assim, ele tem uma ótima resposta em alta rotação e também em baixa rotação. Essa aqui já é a versão Flex, né, que foi lançada em 2007, e justamente na época, quando foi lançado esse motor, a Quatro Rodas fez uma comparação que eu acho interessante até hoje. Ela comparou o desempenho do motor da versão EXS, que era só gasolina, com o da LXS, que já tinha a versão Flex, né, que foi ali na virada de 2006, 2007. E o que ela descobriu? Que a versão só a gasolina é mais econômica e mais eficiente que a versão Flex. Então é por isso que eu sempre digo, os motores Flex, eles têm alguma vantagem? Tem, porque os componentes que são utilizados, eles são mais resistentes que os motores só a gasolina, tipo bico injetor, bomba injetora e tudo mais, né, porque ele é resistente à corrosão do álcool. Porém, ele acaba sendo mais ineficiente no consumo de combustível, porque ele tem que agradar os dois combustíveis e eles têm comportamentos de queima totalmente diferentes. Esse motor é utilizado até hoje na HR-V, só que, claro, na HR-V ele tem uma calibração um pouquinho diferente, mas ele se mostrou um motor muito confiável e muito bom ao longo desses anos. Esse carro aqui ele tem muitas qualidades, mas infelizmente ele tem um ponto que os consumidores reclamam bastante, que é o tamanho do porta-malas. Essa aqui é a versão mais simples, então ele não tem abertura pelo comando na chave. As versões top de linha acabam tendo. Até a LXL, que foi uma intermediária que foi criada em 2010, já tem, mas essa aqui infelizmente não tem. Mas o problema todo é que quando eles mudaram a plataforma para essa geração 8, eles aumentaram a distância entre eixos, porém o carro ficou um pouco mais curto. E esse mais curto acabou saindo justamente do tamanho do porta-malas. Então ele é um sedã que tem um dos menores porta-malas do segmento, ele tem só 340 litros. É uma, digamos assim, uma capacidade boa? Até é, mas muitas pessoas estavam acostumadas com mais de 400 litros, que era o caso do Corolla, e que nem hoje, né, que ele tem mais de 500 litros. Como esse aqui é um dos primeiros motores Flex, não existia ainda a tecnologia de pré-aquecimento do combustível antes dos bicos injetores, que é bastante comum hoje e que felizmente eliminou aquele famoso tanquinho de gasolina que ficava dentro do cofre do motor. Mas a Honda, preocupada com aquela questão de ter que abrir o capô e entrar com a mangueira de combustível aqui no meio e virar por cima do paralama e não sei o que, ela criou uma solução bastante inteligente, por digamos assim, né? Só que ela também ficou bastante famosa por ser muito parecida com a tampa de combustível do Fusca. Então esse aqui, além da tampa de combustível do lado esquerdo, ele tem uma tampa de combustível do lado direito, que é bem aqui assim no paralama, exatamente na posição do Fusca antigo. Bom, eu acho isso muito interessante, porque tu simplesmente não precisa abrir o capô e fazer toda aquela manobra que a gente sabe que é bastante complicada, até porque no tanquinho entra menos de 1 litro, então é fácil de derramar. E é que assim tu completa do lado de fora como se fosse um tanque de combustível normal, que na verdade é, né? Apesar desse carro aqui ser o de entrada e lá nos Estados Unidos ser considerado um carro popular, aqui para o Brasil ele já veio com status de um pouco mais premium. É normal, né? Aqui os nossos carros são realmente muito mais caros do que lá fora. Eu sei que isso é uma triste realidade, mas infelizmente é com ela que a gente tem que conviver. Só que ele não é um carro pelado, ele é muito completinho, desde a versão de entrada que é essa aqui. Ele já vem, por exemplo, com freio a disco nas 4 rodas, ele tem suspensão independente, inclusive na traseira, ele vem com ar-condicionado, vidro elétrico, direção hidráulica. Então assim, ele vem com tudo o que é necessário para o conforto da gente. Bom, como de costume, nós vamos começar dando uma olhada no espaço atrás, né? E como o gordinho mais famoso do canal não pôde vir dessa vez, nós vou pedir pro dono me ajudar e entrar junto comigo. E é gordinho também. Tu também tá querendo roubar a posição do Gustavo, de gordinho do canal, cara? Ah, eu acho que eu posso ganhar, cara. Mas tu é bem maior que ele, né, Sim, cara? bastante. Meu Deus do céu, o Gustavo cabe em qualquer carro, tu já tá encostado no teto aqui. Pô, esse carro aqui ele não é tão grande quanto a geração 10, onde eles aumentaram bastante o espaço para os ocupantes atrás, mas eu diria que é bem confortável, né? Mesmo tu, assim, ó, que tem, quanto, 1,90 m e quantos? Eu tenho 1,92 m. Pois é, tu já tá com as pernas encostadas nos bancos, mas, cara, tu é grande pra caramba, então Sim. realmente é normal. Eu tô com o banco do motorista regulado pra mim e também tô com as pernas um pouco encostadas, por isso que vocês podem ver que o banco do Anderson tá mais pra frente do que o meu, né? Mas eu diria assim, não, estou bem confortável, isso não me incomoda nem um pouquinho. A Honda era bastante preocupada com segurança nesse carro, e apesar de não ter nenhum crash test dessa versão brasileira, tem as americanas que sempre tiveram 5 estrelas. Então você pode ver que em 2006 ele já tinha, por exemplo, o airbag duplo lá na frente, tinha ABS, cinto de 3 pontas aqui atrás e também o terceiro encosto, coisa que tem muitos carros que até hoje não tem.
Bom, aqui na frente esse carro tem bastante espaço para o motorista e para o ocupante, normal. Inclusive os bancos deles são bem confortáveis, algo que não era tão confortável nas versões anteriores, né? Eu acho que essa aqui ficou um pouquinho melhor do que a 2001, por exemplo, que o meu sogro tinha. Mas uma das grandes características dessa geração, e por isso que ele marcou tanta história, é que ele não ficou bonito e diferente só por fora, ele ficou muito diferente por dentro também. Ele foi a geração que inaugurou o famoso painel em 2 níveis. Então aqui embaixo ele tem o conta-giros, as luzes espias, o indicador de marcha, e lá em cima, bem mais próximo do ângulo de visão do motorista, como vocês podem ver, ó, tá o velocímetro, com marcador de combustível e de temperatura do motor, que são 2 informações essenciais para evitar que o motorista tenha que tirar a atenção da pista, né, de onde ele está dirigindo. Uma das grandes desvantagens de comprar um carro desses é que, infelizmente, ele ficou muito famoso pelo seu design e também, à medida que foi sendo desvalorizado por causa dos anos, começou a cair na mão de muitas pessoas que tunaram ele, né? Rebaixaram, botaram roda grande, enfim. E esse aqui não é um exemplo muito diferente. O Anderson, quando comprou ele, comprou bem detonadinho, né, Anderson? Sim, eu peguei, Felipe, ele assim, um estado assim, um pouco delicado, assim, falar a verdade, né? Delicado é bom, né? E daí assim, ó, tipo, ele estava um pouco baixo já, né? Eu troquei amortecedor e mola, gastei acho uns 1.000 para erguer ele de volta, né? Mas eu até quero frisar e deixar para vocês assim, tipo, especificado, na parte de suspensão desse carro, quando for mexer nele, quando tu bota as peças original, porque o barato sai caro. Exatamente isso. E assim, ó, ele é um cara que é extremamente cuidadoso com o carro. E ele se preocupa tanto com a originalidade do carro que ele fez eu comprar para ele 2 soquetezinhos da sinaleira traseira, que nem o cara da revenda acreditou. Ele teve que encomendar o soquetezinho simplesmente porque o soquete dele não era original, já estava ruim justamente por causa disso, e ele queria exatamente o soquete original. Ele gastou R$81 no par de soquete original. Cara, tudo isso se traduz em uma qualidade de carro assim que a gente vai ver hoje, né? Apesar de ser um carro bem rodado e um carro com uma certa idade, ele está realmente muito bom estado. E tudo graças ao Anderson, que salvou esse carro do ferro velho. Bom, mas ele, lógico, vocês vão ver que ainda tem alguns pontos de desgaste e tal, mas são coisas que o Anderson vai trocando aos poucos, até porque tu não nasceu rico, né, cara? Sim. Trabalha bastante para chegar lá, né? Isso. Como essa aqui é a versão de entrada, ele não tem os comandos do Cruise Control, nem do rádio aqui no volante, né? Que tem na versão EXS. Pô, a gente já mostrou todas as características do carro, acho que vamos dar uma voltinha, né, Anderson? Que é a parte melhor dele. Vamos lá ver, fazer um test drive. Bom, esse carro aqui, ele é a versão automática e diferente do seu arquirrival, o Corolla, que na época só tinha 4 marchas, esse aqui vem com um câmbio de 5 marchas, o que, lógico, é bem melhor do que só 4, né? É engraçado que os primeiros Civics, lá de 72, por aí, da década de 70, nos Estados Unidos, eles tinham só 2 marchas e ainda assim eram econômicos. E falando em economia, como é que tá fazendo, quantos quilômetros por litro faz esse teu carro aqui? Ele é quilometragem dentro da cidade, tá? Ele faz em média de 8,5 por litro, tá? Já fez menos, fez 5,8, inverteu os números na verdade, né? Nossa senhora. Mas com algumas manutenções, regulagem de válvula, limpeza de bico e usando só os filtros todos originais, filtro de combustível, óleo, tudo, ele ganhou essa média, ganhou esse grande up, na verdade, né? É um ganho bem considerável, né? Muito Eu acho que é até considerável. interessante falar que hoje em dia todos os carros eles já vêm com tuchos hidráulicos, todos menos os da Honda. A Honda é uma das poucas fabricantes que ainda necessitam de regulagem de válvula, porque ele tem tuchos mecânicos. Isso provavelmente para priorizar a alta rotação deles, né? Que é um dos poucos carros que hoje, por exemplo, passa dos 7.000 giros. E o consumo na estrada, né? Como é que ele tá? O consumo de viagem, tá, dele, ele também ganhou um up também, né? Como ganhou tanto na cidade como na viagem. Ele faz com ar desligado, tu faz em média de 14 por litro nele, assim, tipo, tu andando em viagem. Com o ar ligado, pra te ter o teu conforto melhor, né? Ele faz uns 11 já. Já é um... Isso sempre andando a gasolina. Isso sempre andando com gasolina. Com etanol não compensa, não vale a pena, e ainda mais com... Aqui no Rio Grande do Sul não compensa, né? Que é muito caro. Na verdade é quase o mesmo preço do litro da gasolina. Verdade. Pra quem mora lá pra cima, estranha isso, mas aqui no Rio Grande do Sul é um absurdo. Aqui a gasolina tá R$4,12 e o etanol R$4 o litro. Ou mais, depende a gasolina R$4,59 agora. Então, enfim. Mas voltando um pouquinho pro câmbio automático dele,
que eu percebi é que ele tem um comportamento um pouquinho mais ríspido do que o do Corolla. O do Corolla, ele apesar de ser 4 marchas, ele é mais suave nas trocas de marcha, né? Mas ele não é um comportamento ruim, bem pelo contrário, eu acho até bem interessante o comportamento dele. Agora, uma coisa que é assim, show de bola, que chama atenção mesmo, é a distribuição do painel. O fato de ter o velocímetro bem perto do teu campo de visão ajuda muito o motorista a não ter que desviar a atenção para ver a velocidade que o carro está andando. Isso é sensacional, cara. Pena que a versão nova, a geração 10, perdeu isso, né? Outra coisa que eu gostei bastante nesse carro é que, apesar de não ser direção elétrica, que na época não existia, existia em poucos carros, na verdade, acho que só o estilo que tinha realmente, né? Alguns outros já tinham uma versão híbrida que era um eletro-hidráulica, mas elétrica pura acho que só o estilo aqui no Brasil. Apesar disso, é uma direção bem leve, né? Sim. Não é nada pesada, né, cara? Não, e olha, eu fiz a troca do óleo hidráulico também, vamos entrar só nesse detalhe, tá? Eu fiz toda... Por que tu não trocou, cara? Tu trocou tudo nesse carro, praticamente, né? Eu fiz, cara, porque daí até o próprio manual, se vocês vão ver, ele diz que não se troca. Se troca assim, cara, o óleo tava escurésimo assim, ó, pra caramba. Vai saber olha, o que o antigo dono fez também, né? Pois é, eu não sabia, né, Felipe? Então eu acabei fazendo, né? Mas, cara, a direção é confortável, é leve. A minha esposa anda com esse carro aqui, ela acha uma maravilha, assim, ó. Daí tu pega um carro que não é hidráulico, né? Tipo, mais pra a mulher sente um pouco mais, pra virar um pouco, né? Pois, mas tu anda com essa direção hidráulica, olha, ela é excelente mesmo. Algumas pessoas reclamam da dureza da suspensão, principalmente da suspensão traseira dele. Eu não achei isso, né, Anderson? Não me parece ser um carro duro de suspensão, bem pelo contrário, ele parece um carro bem firmezinho, lógico, sim, mas confortável. Sim, ele, daí tem gente que fala, diz que é tipo que nem um jegue, duro que nem um jegue. Mas em compensação, Felipe, nós já comentamos em outras situações, mas ele, cara, em estabilidade, pra curva, cara, em coisa, a suspensão dele gruda no chão, cara. Ele é muito confiável, assim, cara, é uma suspensão fora do sério. Eu também não acho ela muito dura como eles falam, mas... opinião é cada uma que tem, né, cara? Cada um tem a sua, né? Bom, esse carro aqui hoje, a tabela FIP dele tá em torno de 32, 33 mil reais. E assim, que nem a gente já falou antes, né? Tu pode comprar um carro em excelente estado ou tu pode pegar um carro que infelizmente caiu na mão de donos que não cuidaram tão bem. E isso é sempre o risco de se comprar carro usado, né? E não comprar um carro zero. Apesar de ser um carro que já tem uma certa idade, é um carro que parece que não envelheceu. O design dele realmente continua muito elegante, chama muita atenção. Para quem gosta disso, assim, de um carro com um design um pouco mais futurista, mesmo já tendo 10 anos ou mais, ele continua bem atual. E assim, tem as suas qualidades. Como a Honda já construiu a sua imagem, é um carro que não costuma dar manutenção desde que tenha sido feito certinho, né? Agora, eu não posso deixar de falar. Se tu pegar um carro que a manutenção não foi feita corretamente, tu vai gastar bastante para colocar as peças originais, porque elas são caras. Carésimas, E assim, não, o ponto falando, como tu estava dizendo ali, esse carro ele é confiável. Se tu olhar a procedência, tu vê de quem tu vai comprar, tu vê como é que tá o estado mecânico dele. Se tiver excelente, vocês podem confiar que não tem problema. Ele não quebra. Essa é uma das grandes vantagens dele. Inclusive nos Estados Unidos ele é muito utilizado para entregar pizza, né? Lá não pode fazer o serviço de entrega de pizza em moto, que nem aqui no Brasil, que é feito em CG. E os entregadores lá adoram Accord e Civic justamente pela alta confiabilidade do carro. Bom, eu acho que é isso. Eu queria agradecer o Anderson aí pela oportunidade da gente gravar o carro dele ter se disposto a lavar e acordar bem cedo no domingo de manhã, né, Anderson? Olha, e deixemos tudo pronto aí para poder fazer esse vídeo com o Felipe. Agradecer também por ele dar essa oportunidade também. E eu até boto mais um detalhe aqui, eu agradeço a minha esposa ter me ajudado a lavar também, que ela se sacrificou também para poder a gente gravar esse vídeo aí. Tem o registro disso? Não tirou foto? Não, mas não olha, acredito. mas todo o sistema de lavar, ela me ajuda com tudo também. Todos os carros que eu lavo, como ele falou anteriormente aí, ela me ajuda. Ela faz parte, mulher, para ajudar a fazer a coisa, é excelente. Ó, pessoal, obrigado. É isso aí. Então tá, gurizada, se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma pergunta, faça aqui embaixo nos comentários, que na medida do possível a gente vai responder a todos. Valeu? Valeu. Eu sempre erro bastante, tá? Normal. Estamos em casa. Quer ficar ali? Fica ali. Tomara que eu esteja aparecendo. O que eu ia falar dessa? Vou falar sobre o carro, né? Não, eu vou falar de ti primeiro. É Anderson ou Anderson? Anderson, isso. Ah, então tá bom. Viu? Eu já conheço o cara há anos e até hoje eu não sei direito o nome dele, mas tudo bem, né? É porque... Essa tu não falou, né? Não deixei também, né?
Bater aí, bonitão. Calma aí que agora eu falo o primeiro defeito, tá? Acho que ficou bom, né? Bom, se tu aguentou até o final é porque deve ter gostado do vídeo. Então não se esquece de se inscrever no meu canal e tu também pode dar uma olhada no canal Contabilidade TV, que é um canal parceiro nosso, onde ele posta todos os dias pelo menos um vídeo com dicas financeiras. Não esquecendo, claro, da nossa página no Facebook e no Instagram, onde vocês vão poder ver em primeira mão o carro que a gente acabou de gravar e que ainda não foi ao ar.